Alô, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre A Maldição da Mansão Bly, que é a segunda temporada de A Maldição da Residência Hill, que com certeza foi uma das melhores obras de terror que eu vi nos últimos tempos, e agora retorna aí em 2020 com a sua segunda temporada contando a história da Mansão Bly, com uma nova mansão, com uma nova família, e a gente vai falar tudo sobre essa série, sobre essa temporada no vídeo de hoje. Mas antes, não esquece de já se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês. E claro, gente, já deixa o seu gostei e também comentem, já deixa aí o que você tá esperando para essa segunda temporada, porque eu tô muito empolgada. A série vai ser dirigida pelo Mike Flanagan, que também dirigiu Jogo Perigoso da Netflix e Doutor Sono, que é a continuação de O Iluminado, um dos clássicos de terror, e pelas fotos deu para perceber que a fotografia acompanha muito bem aí o tom do que foi mais ou menos Doutor Sono, ou seja, uma baita produção. E a história principal da temporada é baseada na obra A Volta do Parafuso, de 1898, escrito pelo Henry James. Só que na época era lançado semanalmente pela Collider Weeklies, o que ajuda bastante aí na estrutura de série, como separar, apesar que essa história da série ela vai ser complementada com outros contos do Henry James e outros contos de fantasma, a gente já vai contar aqui. Mas a história principal, A Volta do Parafuso, que é a estrutura principal aí para a série, ela começa sendo contada de forma narrativa a partir de um manuscrito da governanta da casa que se passa a história. E aí a gente conhece a história da Dani, que é uma nova governanta da casa que vai lá para cuidar das duas crianças na casa de Campo Bly, que fica no interior de Londres, depois da morte dos pais das crianças, ou seja, elas ficaram órfãos e elas ficam ali com poucos familiares, mas também com muitos empregados. Só que ela começa a perceber a presença sobrenatural ali da casa e também percebe que duas entidades convivem bastante com as crianças, o Miles e a Flora. Na época, essa obra ela recebeu diversas interpretações, o que eu acredito que a série, narrativamente falando, vai acompanhar isso também, tanto pelo que a gente viu ali na Residência Hill, que trazia vários significados, inclusive nos fantasmas, a gente também vai falar disso aqui. Mas essa obra do Henry James, ela já foi adaptada por diversas vezes ao longo dos anos, só que as mais conhecidas foram a peça da Broadway em 1950 e também a adaptação do filme Os Inocentes de 1961, que foi dirigido pelo Jack Clayton. Na série, a história vai se passar principalmente em 1987, mas essa história ela vai ter um mix de outros contos do autor, como por exemplo The Jolly Corner, que foi publicado em 1908 e conta a história de Braden, que vai verificar os empreendimentos da família, só que ele passa a lidar com o alter ego dele, que é um fantasma de uma realidade se ele não tivesse vivido a vida dele a partir desses empreendimentos da família, que é como ele ganha. Só que aí esse fantasma começa a tomar forma e meio que começa a assombrar ele. E pelas informações que foram divulgadas da série e também dos personagens, eu acredito que esse conto do fantasma, que é o reflexo da pessoa, provavelmente vai ficar por conta do tio das crianças. E a outra história é The Romance of Certain Old Clothes, que foi publicado em 1868. A gente acompanha a história da Perdita, que é casada com Arthur, só que ele meio que tem interesse na Viola, que é a irmã da Perdita. Essa história tem vários desdobramentos, mas o mais importante pra gente entender a trama principal do que vai acontecer e que tem a ver com a residência, é que no momento que a Perdita tá dando à luz a filha deles, o Arthur tá com a Viola e ela fica muito brava, principalmente porque ela tá muito doente e ela fica preocupada de quando ela morrer, mas lá próximo do leito de morte ela pede pra ele não deixar que ela use os vestidos dela, que esses vestidos vai ser pra filha deles. E aí ele coloca os vestidos dela num baú, só que conforme eles passam um tempo ali e ele se casa com a Viola, ela sempre teve muita curiosidade do que tinha naquele baú, e um certo dia ele até deixa ela abrir, e ela abre lá no sótão da casa e ele encontra ela morta com alguns machucados feitos por fantasma. E curiosamente, uma das fotos de backstage, a gente vê a Flora em um sótão e lá tem um baú. E além dessas histórias, o Mike Flanagan falou que ele também vai contar outras histórias de fantasmas do autor e também histórias que nunca foram adaptadas para complementar bastante a história principal. Até porque uma das coisas que mais chamou a atenção na Residência Hill era como eles utilizavam o easter egg de fantasmas. E vai acontecer o mesmo
aqui na Mansão Bly, só que de uma forma mais aprofundada. Esses fantasmas vão ter histórias e que a gente vai entender melhor a história deles no final ali da temporada. Inclusive, o próprio cartaz de divulgação, a gente já consegue ver um pouco dessa brincadeira porque a foto dos atores está ali no reflexo da água. Segundo o próprio diretor, em entrevista à Vanity Fair, ele disse que nessa temporada queríamos que nossos elementos ocultos contassem sua própria história, e muito diferente da primeira temporada, eles realmente serão explicados. No final da temporada, você saberá quem eles são e por que eles estão lá. E provavelmente esses fantasmas vão ser desses contos que eu citei acima e também desses que ele não revelou, até porque, como eu falei ali na foto do backstage, a gente tem uma imagem bem similar a esse conto do baú dos vestidos, então eu tô bastante curiosa para acompanhar essas mini histórias dentro dessa grande história que vai ser a Maldição da Mansão Bly. Mas apesar dessas semelhanças da Maldição da Residência Hill e da Maldição da Mansão Bly, como mansões mal assombradas ou até mesmo ter crianças que têm um certo contato aí com os fantasmas, a Vanity Fair apontou na matéria deles uma questão muito importante que diferencia essas duas obras, que está no conceito principal delas. Na Residência Hill a gente vê muito sobre drama familiar, um pouco dos traumas de cada um daquela família, e aqui na Mansão Bly já vai ser mais uma questão de coração partido e também um romance infeliz. Na entrevista, o próprio diretor disse que todos eles têm uma vantagem muito sombria e no final é realmente difícil diferenciar tragédia de romance. Esse sentimento de desejo romântico por alguém que significou muito para nós, mas que se foi, realmente é o coração de qualquer história de fantasma. Mas, apesar de ser uma história antológica, a gente vai se deparar com alguns atores que também participaram da Maldição da Residência Hill num estilo bem American Horror Story, mas com outros personagens. Eles não vão ser os mesmos personagens que eles eram na Residência Hill. E a gente vai ter o retorno da Victoria Pedretti como Danny Clayton, que é a governanta que vai cuidar das crianças, que vão ser interpretados pelo Benjamin Evan Ainsworth, que vai ser o Miles, e a Amelie Bea Smith, que vai ser a Flora. Na adaptação da série, a Danny vem com o sobrenome Clayton, que é uma homenagem para o diretor da obra de 1961 dos Inocentes, que era o Jack Clayton. Só que o próprio Mike Flanagan disse que essa não vai ser a única referência ou homenagem do filme aí na série, não. A gente vai ver diversas vezes, ou seja, gente, esse filme é lição de casa se você quiser entender melhor aí os conceitos da série que vão ser trabalhados. Outro ator que retorna também é o Oliver Jackson Cohen, que vai ser o Peter Quint. Eu tô bastante curiosa de como que vai ser isso, principalmente porque ele é vilanesco, mas a gente também tem outros atores que participaram da Maldição da Residência Hill e a gente ainda não tem exatamente os personagens deles confirmados. Os atores são a Kate Siegel, o Henry Thomas e a Kate Parker. Mas a gente também tem novos atores aí pra série, como a Tinia Miller, que vai interpretar a Hannah Gross, que tá meio em negação das coisas sobrenaturais que acontecem na casa. A atriz Tahira Sheriff, que vai ser a ex-governanta da casa, Rebecca Jessel. Também teremos a Amelia Eve, que vai interpretar a zeladora Jamie, ela é uma pessoa bem cética, e o Rahul Kohli, que vai ser o Chef Owen. Um aspecto interessante também apontado na matéria é que a Flora ela vai ter uma coleção de bonecos que são feitos à mão, e a gente já consegue reparar em algumas das fotos divulgadas que esse boneco aparece diversas vezes, e também uma coleção de bonecas abandonadas. E esses bonecos eles vão ser muito importantes para a gente entender a história, e eles também vão fazer parte de uma comparação de relacionamentos humanos, que segundo o diretor, fala bastante sobre a diferença entre o amor e propriedade, sobre a natureza e a importância do consentimento. A série chega ainda esse ano na Netflix e apesar deles não terem dado uma data certa, um mês certo, a gente pode especular aí que já que eles começaram a divulgação por agora e até mesmo pelo contexto da série, é bem capaz dela chegar em outubro, até porque é o mês do Halloween nos Estados Unidos. Mas deixa você aí nos comentários o quão empolgado você tá para essa série e o que você mais gostou das informações que eu dei aqui nesse vídeo. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!